noite a todos e todas. Eu queria agradecer imensamente à professora Patrícia, ao Luan, que fez toda essa intermediação, a recepção, a professora Lucileia, desculpa, por estar aqui hoje. Para mim é muito importante estar aqui hoje nesse auditório, nessa universidade. Como vocês bem sabem, o campo de públicas não teria existido sem a Unesp Araraquara, não é? Vocês fazem parte de um movimento histórico nesse país. Vocês fazem parte de um movimento que se inicia com o movimento dos estudantes. Então, antes de nós sermos um campo multi-interdisciplinar, vocês, nos eventos de vocês conseguiram construir essa unificação dos cursos de gestão pública, gestão de políticas públicas, administração pública, políticas sociais e outras tantas nomenclaturas. O professor Valdemir Pires foi uma peça fundamental nesse processo, né? É ele lá, quando inicia com seu blog, que nos unifica e faz com que a gente comece a se conhecer pela internet, né, Lucileia? Talvez a nossa primeiro encontro presencial, talvez 2013, né? E foi muito interessante, porque nós nos conhecíamos bastante pela internet, e nesse primeiro evento no Rio Grande do Norte, a gente se conhece pessoalmente, porque até aquele momento nós éramos um puxadinho nos eventos de vocês, no Encontro Nacional dos Estudantes de Administração Pública. Nós sempre fomos muito bem recebidos dentro do evento de vocês. Então, acho que nós já demos uma lição de partida. Nós demos uma lição de como nós podemos nos complementar, nos articularmos. Então, para mim, é muito significativo estar aqui hoje, porque eu não conhecia a Unesp, eu não conhecia Araraquara. Eu sou muito grata pelo convite, pela confiança de vocês em abrir um evento tão importante como esse. É um evento que o Brasil inteiro, vocês sabem disso, né? Vocês estão nos eventos dos estudantes, nos eventos que diversos exemplos, e vocês são referência para o Nordeste, para o Sul, para o Centro-Oeste. Então, é muito importante que vocês carreguem com muito orgulho essa origem. E todas as, vamos dizer assim, os grandes eventos, eles têm um mito fundador. E eu acho que o mito fundador do campo de públicas é esse. É o ENEAP, são vocês nos recebendo, são vocês se organizando. Foi a luta pelas diretrizes curriculares. Né? Quem esteve lá em Brasília, né, 2009, nós lotamos o plenário do Conselho Nacional de Educação. É a luta que nós estamos travando agora no projeto de lei lá do Senado, né, que procura manter os concursos públicos somente para estudantes de administração ou estudantes que têm uma carteirinha do CFA. Vocês aqui sofrem um pouco menos, né, mas os cursos que foram criados pelo REUNE, que não tem a nomenclatura administração pública, tem muita dificuldade. Então, ou seja, nós temos já uma jornada com muitas conquistas, com muitos desafios, e que venham tantos outros, porque nós estamos preparados, né? Tenho certeza que cada professor, cada professora, cada estudante, quando assume que vai fazer o curso de administração pública dentro do espírito do campo de públicas, né? Quem não conhece ainda a Carta de Brasília, procure na internet e leia essa carta. Essa carta foi muito importante. Ela antecede o nosso processo de organização para as DCNs. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o convite
que eu me fiz e que eu faço a vocês hoje é para pensar o que é desenvolvimento. E qual é o nosso papel nisso? O que nós temos a ver com isso? Em primeiro lugar, o que é desenvolvimento, né? A Lucilé teve a oportunidade de trabalhar em pesquisas na IPEA, e lá é uma grande categoria, planejamento, desenvolvimento, o que é o planejamento regional. Veja, nós estamos no Brasil. Nós somos um país importantíssimo para a América do Sul. Será que nós estamos ocupando o nosso papel, a nossa potencialidade nessa jornada, nesse percurso? O que nós entendemos por desenvolvimento? O que é desenvolvimento? O que é a gente se desenvolver? Fazer estrada, ponte? Um dia, na década de 30, 50, era isso, não tinha dúvida, né? O que é um país desenvolvido? É um país que tem carro, né? Tem um povo que brinca, que até dizendo que quando o Rio de Janeiro era chique, que a pessoa voltava toda feliz do Rio. Eu tinha até assalto. Era chiquérrimo ser assaltada, né? Já não está tão glamuroso. Mas o que eu queria convidá-los é a pensar um pouco, é uma categoria que eu tenho me debruçado, em virtude até do próprio programa que nós criamos já tem uns 7 anos, de desenvolvimento, sociedade e cooperação. Então, sempre foi uma questão, mas eu nunca havia me debruçado sob o ponto de vista multidisciplinar, interdisciplinar, né? Sob esse modelo e esse padrão de desenvolvimento, nós chegamos até aqui. Foi muito importante. Mas eu creio que esse modelo ele encontra num momento de profundo esgotamento. Porque ser desenvolvido não significa somente ser industrializado, coisa que nós nunca chegamos a ser, né? Então, nós podemos colocar isso como uma grande vantagem, como uma grande oportunidade. Nós podemos construir uma proposta, uma ideia, um conceito, um projeto de desenvolvimento que seja híbrido, que traga consigo desenvolvimento baseado na indústria, comércio e nos serviços. Qual é o nosso papel? Lembra que nós somos da área de serviços, não é? E na área da inovação, não é? Quando a gente vai estudar a sociologia da inovação, e principalmente com Bruno Latour, um francês que está vivo, ele escreve um livro, né, alguns anos atrás, algumas décadas, chamado Vida de Laboratório. Neste livro, ele foi analisar, ele é um antropólogo, ele foi analisar como que se davam as grandes inovações. Então, ele vai estudar como funcionava o laboratório. E ele vai observar que as pesquisas de maior sucesso são aquelas que têm uma estrutura de gestão por trás. Dentro do laboratório, alguns pesquisadores eles assumem uma função que não está diretamente ligada ou vinculada à pesquisa básica, mas ela está profundamente vinculada à cadeia que vai ser construída, para alavancar financiamento. Ninguém faz pesquisa sem financiamento, principalmente a nossa área. Nossa área tem duas grandes questões. Número 1, nosso laboratório são os governos. Então, nós temos que estar enfronhados nos governos, municipal, estadual e federal. Porque, se nós não estivermos lá, a gente não vai entender como que o nosso objeto de pesquisa, e aqui eu não estou falando das pessoas, né, mas dele no seu conjunto, como é que ele se organiza. Porque a gente já tem uma experiência bem-sucedida do Latour, que hoje é uma referência mundial, ele já ensinou para a gente que isso é relevante. Nós precisamos estar dentro dos governos
e conseguirmos bons financiamentos. Todos os governos estão com problemas, não é isso? Isso aqui é claro para todos nós, né? E eles têm recursos para financiar a pesquisa, eles não têm recursos para financiar pesquisas separadas do que eles precisam. Mas se nós conseguirmos construir nossos espaços e ofertarmos soluções importantes para os governos, nós vamos ter espaço sempre para fazermos as nossas pesquisas e criarmos modelos para que vocês possam construir uma cadeia em torno das instituições governamentais aqui ao redor de Araraquara e das cidades subjacentes. Então, por que eu estou falando isso? Nós não temos hoje nenhuma literatura que nos oriente para onde nós vamos. Por isso a gente está sofrendo tanto. Porque até um tempo atrás a gente tinha alguns ideários. Se nós formos por aqui, tarará, tarará, tarará. Se formos por ali, pararé, pararé, pararé. Não rola mais. Veja, a literatura é consistente quando ela diz que medidas contracíclicas, base da teoria desenvolvimentista, né, vai dizer o seguinte, que medidas contracíclicas, que quer dizer o quê? O governo passa a injetar dinheiro na economia para ela crescer, elas duram no máximo 7 anos, estourando em 8. Se nós fizermos a conta, nós vamos ver que os 7 anos, que os 8 anos, eles vão cair em 2014, 2015, que é onde começa todo esse processo, que eu não vou chamar de crise, eu vou chamar de dúvidas. Quando todo mundo está muito nervoso, é sinal que tem muita dúvida no ar. Outro lugar maravilhoso para a gente trabalhar. Se nós somos acadêmicos, se nós somos pesquisadores, um lugar cheio de dúvida é o melhor lugar para nós estarmos. Por quê? Porque nós temos as ferramentas para ajudar a resolver, a solucionar essas dúvidas e ainda incidir no mundo prático, onde essas dúvidas nasceram. Então, quando eu estou falando em desenvolvimento com vocês, eu estou falando dessas coisas muito palpáveis. E o que eu estou falando aqui é fruto do que eu estou fazendo como pesquisadora. Então, o meu convite a nós todos é que a gente comece a pensar de maneira mais consistente no que é desenvolvimento. Porque se nós fizermos isso, nós vamos ajudar o prefeito e sua estrutura, o governador e sua estrutura, o presidente e a sua estrutura. Por quê? Porque é da universidade que o conhecimento deve sair. É da universidade que o conhecimento deve ser criado. E, sob esse ponto de vista, o campo de públicas ainda tem uma montanha para subir. Nós ainda não criamos esse ambiente metodológico, teórico, para que a gente possa se transformar em uma alternativa, ou quiçá num paradigma. Porque o campo de públicas ele é inaugural. Por que não construirmos teorias consistentes para o nosso país e, quem sabe, para países com características semelhantes? Uma coisa é a gente trabalhar com sociologia da inovação, sociologia da violência, ciência política de países, vamos dizer, como Estados Unidos. Agora, outra coisa é a administração pública de um país como o Brasil, que é original, único. Aí, o que a gente faz? Porque nós amamos, né, copiar e tentar encaixar teorias aqui. Veja, o federalismo brasileiro é único. Não existe nenhum país na face da Terra cujo 5.568 municípios sejam todos federalizados. Não tem nenhum país que federalizou constitucionalmente todos os municípios. Só isso já nos informa consistentemente que não dá para a gente copiar ipsis literis qualquer tipo. Mas nós estamos
até o momento, perdoados. Por quê? Porque a gestão pública, a administração pública, e aí sempre eu vou falar o campo de públicas, não existia. Vocês já se perguntaram por que não existia formação de gestores públicos em nível de graduação no Brasil? Fora o Unesp Araraquara, o UDESC, GV, né? Por que não tinha, gente? Só tinha nível de pós, e era sempre no campo da administração, e a administração pública como um subcampo. Por que não tinha? Porque o Estado sempre foi visto no Brasil como um espaço de aplicação de soluções e experiências do mundo privado. Então, o que a gente faz? Olha, a gente tem aqui um BSC, uma coisa maravilhosa, aplicamos nos bancos, paulada na moleira do governo, né? Vamos fazer planejamento estratégico com BSC, o Balance Scorecard, né, que todo mundo conhece. Ou seja, o que está no centro desse método? O lucro. O que está no centro, no coração do governo? É o lucro? O que é o Estado? Por que existe o Estado? Por que nós criamos essa instituição? Ela é criada. Ela é criada, ela é inventada. Ela é pactuada. Por quê? Porque o Estado guarda consigo algo fundamental, que é a Constituição. A Constituição, e o porquê que nós aqui, cidadãos comuns e cidadãs comuns, isso é importante, porque o Estado realiza direitos na forma de serviços. Quando a Unesp funciona, ela não está só dando aula, fazendo pesquisa ou extensão, ela está realizando o direito dos cidadãos desse território dignamente terem a sua formação. Então, veja, isso é muito sério. Porque eu vou entrar na segunda categoria mais importante desse processo, não em ordem hierárquica, né? Que é a democracia. O que é desenvolvimento sem um corolário democrático? Eu posso ser um país com IDH altíssimo, mas ter um segmento populacional alijado desses benefícios. Não é? Nós estamos vendo todo mundo nervosíssimo com isso. Nós estamos vendo uma guinada à direita pelo mundo afora. Eu acho que a gente tem que se convidar a fazer uma outra leitura. As pessoas não sabem para onde ir. Para onde elas voltam? Para onde é mais seguro. Toda a literatura que vai trabalhar com os mitos fundadores de ideias, de sociedades, elas vão trabalhar com esse passado simbólico maravilhoso. Então, quantos de vocês na família de vocês já não escutaram? Eu só estudei até quinto ano, sexto ano, e sabia mais que... É um mundo maravilhoso, né? Todo mundo era mais inteligente, sabia mais... Só que era uma escola que era para pouquíssimas pessoas. É claro. O que o Brasil não conseguiu fazer ainda? Foi ampliar o atendimento dos serviços públicos com qualidade. E ainda vou complexificar um pouco mais, tá? E aí aqui é onde eu vou entrar com... Nós somos os profissionais mais importantes. Por quê? Porque nós podemos trabalhar em qualquer área. Por isso que a gente tem que estudar muito mais que todo mundo. Que a gente não pode ir lá, entre aspas, na orelhada e tentar resolver as coisas. Porque, veja, quando nós estamos falando, e aqui eu vou pedir licença, né, para falar, o nosso problema não é financiamento. Nem é super, nem sub. A gente não sabe qual é o nosso problema. E eu adianto que eu acho que não é financiamento.
Porque antes da gente discutir o financiamento, a gente tem que discutir se a gente está fazendo bem. E a gente não consegue fazer essa reflexão hoje. Será que nós estamos? Como é que nós estamos fazendo? Porque eu estou falando em termos de produção de serviços públicos, né? Por quê? Nos últimos 17, 18 anos, nós chegamos quase a dobrar o investimento na educação básica. Se logisticamente, vírgula. Logo, nós deveríamos ter dobrado o nosso desempenho, concordam? Nós não dobramos. Por quê? Porque não é tão simples. Por que não é tão simples? Não é só chegar lá e colocar mais recursos. Nós temos que preparar as pessoas para o futuro, para o presente. O que significa hoje educação básica para os filhos de vocês? É totalmente diferente do que foi, por exemplo, para mim, quando eu estava na educação básica, o que foi para minha filha. Então, veja, por quê? Porque nós tivemos, no meio desse caminho, um monte de coisa aconteceu. Revolução microeletrônica. E com essa revolução microeletrônica, nós tivemos um transbordamento de mudanças da subjetividade. Nós somos outro tipo humano hoje. Nós já não somos as pessoas da década de 60, 70, 80. Nós somos outro tipo humano. Nós fazemos e convivemos diuturnamente com algo que é totalmente diferente do que as pessoas que nos antecederam. A gente conversa com as pessoas por meio de um monte de maquininhas. A gente fala de um jeito que ninguém nunca falou antes. Antes, para a gente falar, tinha que olhar no olho, tinha que vir aqui. Hoje a gente já pode fazer. Se nós tivermos conseguido fazer a transmissão, tem gente que pode estar em qualquer lugar do planeta e pode assistir o que nós estamos fazendo aqui agora. Agora. Não vai ser uma gravação. Né? Antigamente, em 1968, 69, por aí, o Itamaraty se comunicava com os embaixadores que estavam fora, eles mandavam fitas gravadas para que eles pudessem assistir os noticiários do Brasil. Mandava a fita de Brasília, para onde ele estivesse, Japão, ele tinha que assistir e devolver a fita. Olha que coisa prática, gente. Não é prático isso? Não é? Hoje, você assiste, você lê. Não é? Eu posso ler o jornal, se eu souber, ler grego, árabe. Eu leio, eu assisto. Na mesma hora, não há uma desconexão. Né? O Anthony Giddens vai falar isso lá na década de 90. Chamando a atenção, porque vocês já são filhos dessa revolução microeletrônica, netos, né? Dessa revolução. Então, para vocês é algo que é um mundo sem internet. Vocês não sabem o que é isso. As pessoas da minha idade, assim, a gente sabe, porque a gente é a geração da transição. Mas, como pesquisadores, qual é a primeira característica de um excelente pesquisador? O estranhamento. Nada é o que parece ser. Isso é o Hegel, né? Falando. Então, as minhas provocações são para que nós pensemos sobre essas coisas. Vocês estarão, vamos supor que vocês venham a trabalhar diretamente aqui na prefeitura de Araraquara ou de outros lugares, vocês vão se relacionar com uma grande quantidade de instituições que vocês não sabem o que é. Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, Controladoria Geral da União, associações. Então, veja, você tem que ser um profissional muito bem formado. Você tem que conhecer muito de governo. Uma boa parte vocês vão aprender nas disciplinas. Outra parte vocês vão aprender com muita curiosidade. E uma outra parte vocês vão aprender no estágio, na convivência, na participação de pesquisas aplicadas. E eu digo com um grau muito alto
de certeza. Nós estamos vivendo um momento profundo de ruptura e de inflexão. A literatura aponta, vários autores, vão caracterizar um momento de ruptura, por exemplo, na virada do século XIX para o século XX, que nos levou à Primeira Guerra Mundial, que nos levou à Segunda, que nos levou à Guerra Fria, que nos levou a uma grande quantidade de mudanças, de transformações, de aceleração do processo de industrialização na primeira metade do século XX. E eu acredito que nós estamos vivendo algo da mesma magnitude. No entanto, nós ainda não conseguimos, vou dizer, escrever, teorizar, sistematizar isso em grandes modelos. Por quê? Porque a segunda metade do século XX, curiosamente, quando nós estávamos estudando e nos formando, nós mudamos a nossa escala de análise. Né? Nós saímos das grandes narrativas para as nanonarrativas. Né? E isso nos deixa agora numa condição de ficar procurando as questões muito mais próximas. E o meu convite a vocês é fazer um olhar mais ao longe. Vocês estão aqui no município, olhar para o governo federal. Então, olhar para as relações interfederativas. Eu acho que tem uma coisa que a ciência política já fez muito bem, que foi estudar as relações, os limites, as possibilidades, as potencialidades das relações interfederativas. Não tem nada escrito sobre gestão. Quais são as dificuldades, por exemplo, nos processos de descentralização orçamentária, de processos de programas, políticas e ações intersetoriais? Nós ainda não discutimos o que é uma prestação de contas intersetorial. Não é, porque ela não existe. O que é um financiamento público de uma política pública interministerial? Vou pegar o exemplo clássico, recente, que foi o Bolsa Família. O que foi acontecendo com o Ministério do Desenvolvimento Social? Ele foi puxando para si os financiamentos. Ele não conseguiu, por exemplo, fazer o financiamento ficar lá. Por exemplo, a cisterna, a vacinação. Então, ele foi... Ou seja, foi muito difícil e é uma experiência muito curta para a gente poder falar sobre ela. Mas nós precisamos criar mecanismos que facilitem os processos de intersetorialização, da prestação de contas. Isso não está feito. Eu vou fazer para o governo usar? Não, aqui é pesquisa. Salvo se a gente for convidado para algum governo para pensar sobre isso. Aí sim, você vai fazer com vista a ser aplicado. Mas eu acho que nada impede que a gente comece a fazer isso nos TCCs, nos PIBICs. O PET é um ambiente muito profícuo para fazer isso. A nossa estrada não tem nem ainda as pedrinhas, né? Então, nós precisamos pavimentá-la. Vocês fazem parte de um início desse processo formativo em nível de graduação para gestores públicos. Só que vocês têm que se voltar para os grandes desafios. Quais são os desafios de desenvolvimento? Desenvolvimento com inclusão social, desenvolvimento com sustentabilidade, desenvolvimento para um mundo que está se desassalariando. Qual o modelo de remuneração do futuro? Como é que vocês vão se sustentar no futuro? É um mundo que, ao contrário do que se imaginava, vejam bem, vou falar mais 5 minutinhos, que eu falo, né, gente? Já anotaram. Vou deixar vocês perguntarem. Eu vou falar uma coisa rapidinho. Na década de 70, o que nós tínhamos? Onde chegava a democracia, ela vinha de braços dados com a igualdade. Vou deixar aqui só a igualdade econômica. Você diminuía a desigualdade.
você compartilhava conquistas, tecnologias. O que a gente tem na década de 90? A chegada da democracia e, com ela, a desigualdade social. Nós temos países democráticos e mais desiguais. Então, essa equação também é um convite que só essa daí a gente teria que levantar uma série de questões, mas é algo para vocês pensarem. O que é democracia com desigualdade social? Como é que é democracia com as pessoas desempregadas, morando na rua, passando fome? Então, tem um grupo de pessoas com acesso a todo tipo de tecnologia. E, no Rio de Janeiro, agora, nós temos a grande novidade, que são doutores morando na rua. O número de graduados morando na rua tem aumentado nos últimos 10 anos. Então, o fenômeno, vamos dizer, da sociologia do trabalho, que eles vão chamar de despossessão, ele está cada vez mais importante. Então, como é que vai ser? A gente vai ver um mundo em que a gente vai ter uma concentração de renda cada vez maior, e nós aqui vamos ficar disputando cada vez menos recursos. Essas são perguntas que nós devemos nos fazer. Como é que é isso? Que mundo é esse que eu estou olhando para o futuro? Porque não vai adiantar nós termos uma comunidade que planta. Por quê? Porque vai ter uma contaminação da água no seu conjunto. Vocês viram o nível de contaminação da água no Brasil? Já é quase 100%. Veja, nós temos questões, nós estamos ameaçando a sobrevivência da vida humana no seu conjunto. Não vou falar da vida animal, que já vem sendo ameaçada há muito tempo. Então, o que nós estamos pensando em termos de um grande modelo de desenvolvimento? O que nós estamos pensando de um grande modelo democrático ou outra coisa que nós vamos nos colocar no lugar? O que seria? Tem Islândia e outros países menores estão fazendo experiências. A Islândia fez uma constituinte recentemente em que ela não teve eleição, ela sorteou. Ela fez como se eu estivesse fazendo uma pesquisa. Eu vou fazer uma ponderação da população. 30% da população é masculina, heterossexual, tal. Então, 30%. Então, na minha constituinte, tem que ter 30% com esse perfil. 20% é de mulheres, mães de família, tal. Então, tem que ter 20%. Eles ponderaram e eles conseguiram fazer todo o país ser representado na proporção que ele existe no cotidiano. Por que eles fizeram isso? Porque o que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo inteiro. A gente não está vivendo um problema isolado de crise de representação. Nós estamos dentro de uma discussão sobre modelos democráticos, dentro de um grande processo de desreconhecimento da representação. Então, o que nós estamos vivendo aqui não é só um problema, não é somente um problema do Brasil. Nós estamos diante, lembra que no início eu falei que nós estamos diante de um modelo de esgotamento de um modelo de desenvolvimento? Nós estamos diante de um modelo de esgotamento da representação política também. E nós estamos vivendo também o esgotamento do pacto que nós fizemos em 88, que nos levou à Constituição. Nossa Constituição tem 30 anos e tem 124 emendas. Pegando mutatis mutandis, a Constituição norte-americana, que tem quase 300 anos, tem 27 emendas. Por que a gente está tão estressado com a nossa Constituição? Porque tem algo ali que não está representando. Será que não está representando a população? Um segmento? Um extrato? Uma corporação? Esse ambiente aqui é para a gente se fazer essas perguntas. Por que nós queremos? Todo santo dia vai ter outra emenda agora. Por que a gente não consegue se ver numa Constituição que tem 30 anos? Por que nós não colocamos o debate da desigualdade social no centro? E aí eu vou falar uma coisa bastante dura.
Nós vivemos agora, recentemente, em outubro, novembro, uma disputa presidencial. Nenhum candidato colocou a desigualdade como eixo central do seu debate. Ou seja, a gente não tem problema com a desigualdade. É meio chato ver o povo morando na rua, morrendo, desmaiado. Parece que é um pouco desconfortável na hora que a gente passa no nosso carrão. Ops! Então, veja, o que está acontecendo conosco? Por que a desigualdade não nos incomoda? E aí, cada um com seu cada qual. A desigualdade no Brasil, vocês viram, nós tivemos essa apresentação maravilhosa aqui agora. Tinha gente bastante diferente, né? Nós somos diferentes, né? Nós brasileiros. Por isso nosso passaporte é tão valioso, porque qualquer cara pode ser brasileiro, né? Já é diferente de outros países, que tem uma feição muito específica. Então, aqui, a nossa desigualdade ela tem um perfil. Quando você vai na França, por exemplo, qual é a desigualdade? Não é o francês. É o sem papel, é o sem documento. Então, ele não é o francês, ele é outra coisa. Só que aqui não dá para a gente jogar esse jogo. Porque a gente já é outra coisa. Olha para a gente aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesse auditório. Tem de tudo que é jeito. Claro, e aí o que a gente começa a descobrir? Que nós temos segmentos sociais que são mais fortemente discriminados que outros. Então, veja, quando nós temos uma escola que ela não oferta uma educação de boa qualidade, nós todos estamos condenando aqueles indivíduos a uma situação de subalternidade. Então, o que eu estou chamando a gente é para... Será que isso nos incomoda? Porque também pode ser que a gente chegue à conclusão que a desigualdade é legal. Né? Aí pronto, vamos ser desiguais, vamos voltar lá para a Idade Média. Por quê? A desigualdade era o valor estruturante da Idade Média. Tanto é que não tinham classes sociais. Lembram lá, quando vocês estudaram no ensino fundamental? Ensino médio? Lembra lá quando a professora estava ensinando para a gente? Que a pessoa nascia no estamento, morria naquele estamento. Era o modelo de reprodução daquela sociedade. É na Idade Moderna, né, com as revoluções burguesas, Revolução Inglesa em 1611, depois 1789, que nós temos a igualdade jurídico-político-administrativa como valor estruturante. Isso é uma conquista. A gente viveu aí 300 anos, pode ser que a gente queira voltar. Por quê? Porque o futuro pode nos assustar. Né? Ou seja, pode ser que a gente tenha cansado de utopias e agora a gente quer distopias, Mad Max na veia. Né? Quem sabe? Essas perguntas que a gente tem que se fazer, e vocês têm que se fazer, não para ficar angustiado, deprimido, tem que se fazer porque é o curso da vida. Porque a reflexão, ela é o que nos diferencia. A capacidade de conversar com o contraditório é que nos diferencia. E nós temos que olhar para esse contraditório, porque esse contraditório está falando alto. Está reclamando, ele está sofrendo. E nós decidimos olhar para um passado que a gente nunca teve, nós nunca tivemos. Né? Então, e acho que nós temos um papel muito forte, porque nós podemos ser os profissionais que podem abrir essa picada lentamente. A formação que vocês têm aqui, vocês podem subsidiar tomadas de decisão de altíssima qualidade. Vocês podem levar variáveis e elementos para os governantes que eles não estão preparados. Vocês podem colocar pautas e trabalharem com outras ferramentas, tecnologias de gestão
E sempre que eu falar isso, eu não estou falando de tecnologias informacionais ou informáticas. Eu estou falando de tecnologia mesmo, no sentido lá mais básico da palavra, que é uma capacidade de você incorporar conhecimento a algum processo. E que os governos, no seu conjunto, estão muito carentes. E eu trabalho na maior escala, que é a União, e eu posso afirmar tranquilamente para vocês, há uma carência enorme dos nossos trabalhos no governo. Mas, para isso, a gente tem que descobrir primeiro quem somos nós, por que nós estamos fazendo esse curso, como é que eu vou me inserir nas organizações públicas e sociais, como é que eu vou trabalhar dentro do governo, porque não adianta a gente ir para o governo para fazer o que todo mundo já faz. Deixe outros fazerem. Eu acho que nós temos que ter essa inquietação, essa vontade, essa gana de perguntar por que as coisas são assim e não de outra maneira. Eu acho que esse é o maior legado que a minha trajetória em um curso do campo de públicas e na administração pública já há muito tempo, que eu poderia contribuir com vocês hoje, que são as inquietações que eu tenho no cotidiano das minhas pesquisas, que todas são pesquisas aplicadas, todas são pesquisas com gestores da unidade federativa, né, que é a União. Então, eu acho que isso é o que eu me preparei aqui para falar com vocês e para a gente conversar um pouco sobre como a gente pode pensar e aprofundar um pouco o nosso olhar em relação a isso, né? Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Magda. É importante nós termos essa visão de alguém que trabalha no centro do poder, né? A professora Magda está em Brasília, onde as coisas de fato acontecem. E só fazendo algumas considerações à já brilhante palestra da professora, eu gostaria de colocar algumas questões para vocês pensarem. Por quê? Porque a academia não é um lugar de respostas prontas, né? Nós não estamos aqui para saber exatamente o que fazer, né? Se nós soubéssemos tudo isso, a vida seria uma maravilha. Mas a academia é o lugar do contraditório, é o lugar onde as coisas podem ser refletidas, pensadas por vários ângulos, né? Então, eu gosto muito de pensar o desenvolvimento, tanto do Brasil como internacional, com um conceito de um economista indiano que eu gosto muito, que é o Amartya Sen. E o Amartya Sen vai dizer o seguinte: o que é desenvolvimento? Desenvolvimento é liberdade, né? Por que desenvolvimento é liberdade? Porque ele faz uma bela acepção da diferença entre crescimento e desenvolvimento. Bom, eu quero aumentar o PIB? Ótimo. Eu vou colocar ali um monte de indústrias sem me preocupar com o meio ambiente, sem me preocupar com a qualidade de vida, eu vou poluir tudo, e tudo bem. O PIB vai crescer, eu vou ter empregos, eu vou ter fábricas, meu país vai se desenvolver, vai crescer, né? Mas será que isso é desenvolvimento? Então, assim, será que desenvolvimento é uma pessoa ficar 8 horas por dia numa mina de carvão, vivendo daquilo? Isso não é desenvolvimento, isso é crescimento. Eu estou trabalhando para que o capitalismo avance, né? Então, eu gosto muito da leitura que o Amartya Sen faz do desenvolvimento como liberdade, né? E da diferença, portanto. Crescimento, desenvolvimento não é poluição. Não é eu viver numa cidade que vai ficar inviável respirar. Não é eu viver numa cidade em que vai ser inviável tomar água. Hoje eu vi uma pesquisa que um submarino foi aos níveis mais profundos do mar e encontrou plástico. Tem plástico no mais profundo do mar, ou seja, está tudo dominado, né? Nós não temos mais um local extremamente seguro para consumirmos água, né, que é um bem que a gente precisa em abundância.
Será que crescimento gera o combate à exclusão social? Será que a gente consegue ver os invisíveis da sociedade, os outsiders, que não entram nem nos números do IBGE, né? Como que a gente lida com isso? Qual que é o alcance das políticas públicas? Quando a gente fala de políticas públicas, será que a gente consegue atacar essa população invisível? Eu fico me perguntando isso nas aulas, né, com vocês. Teóricos. A professora Magda bem colocou. E aí eu deixo uma outra questão. Qual é um intelectual moderno que vocês valorizam? Vocês conseguem pensar em nomes de intelectuais que de fato respondem aos anseios e às dúvidas que vocês têm? Na minha época, eu fiz graduação aqui em Ciências Sociais, nós tínhamos os nossos ícones. Eles respondiam algumas das nossas dúvidas. E hoje? Hoje a coisa ficou complexa, moderna, né, difícil de ser respondida. Alguns teóricos, especialmente economistas, tentaram entender essa dificuldade do crescimento, do desenvolvimento. Entre eles, Celso Furtado, que, para mim, é um autor que eu gosto bastante e que tentou responder a essas assimetrias em relação aos países desenvolvidos através da industrialização. Para o Furtado e para todos os contemporâneos dele, a industrialização era a saída para os problemas do Brasil, né? Conseguimos, nós nunca tivemos, de fato, uma industrialização que pudesse trazer à tona um Estado moderno. E o que é o Estado moderno? O Estado moderno é um Estado burocrático, com regras impessoais, né? À la Weber. Mas a que ponto nós temos, de fato, a implantação do Estado moderno no Brasil, né? Furtado, ele teve muito as concepções da CEPAL, né? Que estudava, basicamente, essas relações centro-periferia. Como que nós pensamos a posição do Brasil hoje no mundo? Quem é o Brasil hoje no cenário internacional? Como que a gente pode pensar o nosso conceito? E, mais do que isso, para onde nós vamos? Onde nós queremos chegar? Né? Eu gosto muito da ideia também que a professora colocou de, ao invés de crise, dúvidas. E na história do Brasil, não é a primeira vez que nós temos muitas dúvidas, né? Nós tivemos dúvidas em vários momentos de transição, também bastante importantes. Aliás, o Brasil convive com com um histórico de dúvidas bastante relevante. Mais do que isso, quais são as dificuldades de pensar o desenvolvimento nacional? Eu acho que, primeiro, é pensar os atores e os interesses. Porque, quando eu penso em desenvolvimento, eu penso em agenda. Como é que a questão do desenvolvimento ela entra na minha agenda governamental? E, mais do que isso, quem faz parte do meu processo decisório quando eu coloco o tema do desenvolvimento? Quem são, de fato, as pessoas que colocam o Brasil num posicionamento estratégico privilegiado para nós pensarmos o desenvolvimento do país? Mais do que isso, eu pergunto, onde estão as nossas elites? Qual o papel das nossas elites para pensar o nosso desenvolvimento? Porque é importante, se eu pego a Itália, as elites estão nos partidos políticos, regionalistas, né? Se eu pego a França, eu também consigo verificar as elites no processo decisório. E no Brasil? Qual é o papel das nossas elites para a promoção do nosso desenvolvimento? E aí, eu acho que tem muita confusão rodeando o nosso cenário. Por exemplo, o processo de descentralização. Quando ela coloca vários atores no processo decisório, inclusive os municípios, que passam a ter autonomia, né, e um locus privilegiado de promoção, inclusive, do desenvolvimento. Mas essa descentralização entre nós nos causou um pouco de dúvidas, porque ela veio acompanhada de uma ideia de democratização. E não necessariamente descentralização e democratização são palavras correlatas. Está aí uma professora chamada Marta Rett, que já colocou a descentralização como democratização como um mito. Porque ela analisou a Espanha e a França e ela chegou à seguinte conclusão. A França é um Estado
mais centralizado, mas nem por isso menos democrático. E a Espanha, altamente descentralizada, ela tem problemas gravíssimos internos. Por exemplo, o País Basco e a Catalunha. Né? Então, entre nós, a descentralização foi confundida com democratização, porque nós saíamos de 21 anos de período de ditadura militar e entrávamos na democracia. Mas eu acho que faltou aí um time que calibrasse exatamente o papel dessa descentralização entre nós. Né? Mais do que isso, pensar desenvolvimento num país do tamanho do Brasil também não é algo simples, né? Porque nós somos um país altamente complexo, com muitas desigualdades regionais, né? Com muitos problemas estruturais também. Chegando, então, na Constituição de 88, eu acho que ela foi uma carta muito importante, especialmente porque ela institui a cidadania plena. Né? Nós deixamos de ter uma cidadania regulada, como muito bem colocou o Vanderlei Guilherme dos Santos, quando ele analisa a cidadania atrelada ao mercado de trabalho, atrelada a uma carteira de trabalho assinada. E a Constituição de 88 vai dizer o seguinte: nós não temos nenhuma restrição. Todos nós temos direito a todas as políticas. Bom, se nós temos direito a todas as políticas, então nós somos perfeitos, não é assim? Mas aí vem os questionamentos sobre a aplicação dessas políticas. Né? O que leva, por exemplo, a Maria Lúcia Werneck Viana a dizer o seguinte: olha, nós temos uma americanização perversa da Seguridade Social no Brasil. Por quê? Porque a Constituição nos coloca como universais, as políticas sociais, mas, na prática, essas políticas são setorializadas e altamente individualizantes, o que as torna perversas. Né? Então, nós temos aí uma dificuldade entre realidade, né, e aquilo que, de fato, a Constituição se coloca, né, como universal. E aí eu concordo com a professora Magda, quando ela também diz o seguinte: será que o modelo de desenvolvimento que nós temos hoje se preocupa com o ataque às desigualdades? E nós não temos um tipo de desigualdade, nós temos inúmeras. Nós temos desigualdades de participação política. Quando nós falamos de participação, é muito bonita a palavra, mas quem participa? Será que o operário que trabalha 8 horas por dia, ele tem vontade de participar politicamente? Ou nós temos um déficit também de participação política e uma desigualdade? Então, isso é muito grave, porque, de fato, quem delibera é quem um outro estrato social, né, que não aquele que, de fato, trabalha e tem as suas obrigações. É desenvolvimento regional? Nós estamos aqui numa das regiões mais ricas do país, mas não necessariamente a dinâmica que nós temos aqui se repete em outros locais. Não é assim. Né? É uma desigualdade social? Também. Eu acho que, nos últimos tempos, nós tivemos uma abertura da universidade a camadas da população que, até então, não sabiam o que era uma universidade. E agora nós temos. Né? É uma desigualdade de todas as ordens. E como é que nós estamos trabalhando para resolvê-las? Porque, no limite, resolver as nossas desigualdades é melhorar a qualidade da nossa democracia. Né? Porque é inadmissível que nós tenhamos ainda a quantidade de assimetrias em todos esses níveis que eu falei: político, social, econômico, individual. Né? E complementando também a fala da professora Magda, quando ela diz o seguinte: a desigualdade, ela incomoda a elite? Ela incomoda. Né? A Elina Peçanha, ela tem um trabalho bem interessante, que ela vai estudar a elite e como a pobreza ataca a elite. Então, ela vai fazer uma série de questionários, aplicar uma série de questionários, e uma das respostas me tocou profundamente, porque ela diz o seguinte: bom, você que é da elite, né, você acha que a desigualdade deve ser combatida? Acho.
Por quê? Porque aumenta a violência, a desigualdade. E aí eu preciso colocar cerca elétrica e blindar o meu carro, porque eu posso ser morto. Né? Então, a desigualdade ela te ataca quando ela ataca os seus bens. Então, de novo, é uma dimensão, né, individualista. Bom, encerrando, para não me alongar, senão quem me conhece sabe que eu ficaria aqui até às 10 ou 11 horas e não é aconselhável, mas o que eu digo é o seguinte, o que é desenvolvimento para nós? E qual é a frente desse desenvolvimento que nós queremos, de fato, combater? E será que a desigualdade realmente nos assusta individualmente ou como sociedade? Porque também são leituras diferentes, né? Pensar nessas duas dimensões do que nos aflige mais diretamente. Tá bom? Muito obrigada, professora Magda, e estamos abertas às questões, tá bom? Bom, queria agradecer as duas professoras pelas palavras desta noite. E, se vocês não tiverem algum comentário a mais, eu gostaria de abrir para o público alguma questão, para a gente poder fomentar o nosso debate. Se alguém tiver alguma questão, por favor, erga a mão. Mais alguém? Meu nome é Vitória, sou do 2º ano de administração. Eu tenho uma dúvida, mais um pensamento assim. Vitória. Até que ponto a gente tem, pensando em democracia como uma parte do desenvolvimento, pensando que tipo a democracia como votações periódicas, um eleitorado que tenha consciência e que sejam votações limpas, até que ponto, tipo, levando em conta que a gente tem uma baixa escolaridade, tipo, quase 30% da nossa população é analfabeta funcional, até que ponto nós temos uma democracia real, que faz parte desse desenvolvimento? Até que ponto esse desenvolvimento é realmente um desenvolvimento? Boa noite, gente. Meu nome é Luan, estou no 3º ano de administração pública. Na verdade, a minha pergunta não vai mais no sentido de uma curiosidade. Como vocês veem esse ponto? Muito se falou aqui sobre desenvolvimento e muitas são as abordagens que pode se tirar a partir do desenvolvimento. Eu queria saber, das duas professoras, como vocês veem a comunicação de massa, como isso impacta na vida das pessoas, por exemplo. As pessoas, por exemplo, a professora Lucileia mencionou dos operariados que trabalham 8 horas por dia e tudo mais. Então, eles não têm um tempo diário para estudarem, para lerem e tudo mais. Então, como esses meios de comunicação impactam na sua visão política, na sua visão de mundo, e como isso é ruim, se é bom, como pode ser bom, ou se isso é só de ruim, como pode melhorar. Então, essa comunicação de massa mesmo, como que ela impacta na vida do brasileiro. É mais nesse sentido, assim. Boa noite, meu nome é Carolina, eu estou no 5º ano de administração pública e eu queria agradecer primeiro pelas palestrantes, porque eu achei ótimo, foi muito completo, acho que até por isso as pessoas não estão tendo muitas dúvidas, eu espero. Mas o que eu fiquei mais me perguntando, quando a professora Lucileia falou que você trabalha em Brasília, e você falou que a gente precisa participar municipalmente, no Estado, lá em Brasília também. E eu, como praticamente graduada do curso, eu vejo que a gente tem muita dificuldade em conseguir entrar. Eu sempre participei na parte municipal aqui de Araraquara, eu sempre procurei estar presente em tudo que eu pude. E o que eu vejo é um tipo de gestão que visa mais a política. Então, pelo fato de a gente estar vivendo essa política que a gente está vivendo agora, esse tipo de gestão mais voltada para a direita, eu não consigo ver uma maneira fácil da gente conseguir chamar a atenção de alguém que queira que a gente participe.
Porque eu não vejo o nosso governo progressista numa visão de querer realmente resolver alguma coisa, ou querer procurar novas ideias, o que os estudantes realmente estão pensando e estão produzindo. Então, eu acho que minha dúvida é mais nessa área mesmo. Obrigada. Vocês querem responder essas 3 e depois a gente abre outro bloco? Obrigada pelas questões. Eu queria convidar vocês para assistirem no YouTube. Tem um vídeo chamado Condomínios. Depois vocês assistam. Os moradores de coberturas, condomínios ou coberturas, que eles vão contar como que eles assistem os tiroteios do morro e como é interessante. Parecem fogos de artifício. Quer dizer, é nesse mundo, sabe, que a gente está vivendo. É nesse mundo que as coisas elas vão se despersonalizando, desimpessoalizando, que é uma da base da ação da gestão pública, que é a impessoalidade. Eu não sei, o que eu acho é que mais a gente está complexificando para vocês poderem depois pensar sobre isso, não é? Então, como é que é uma democracia de verdade? Eu acho que a Lucileia colocou muito bem a questão dos atores e dos interesses. Como é que nós estamos vivendo num processo que eu estou o tempo inteiro em contato com outros, mas esses outros têm cada vez mais impessoal. Então, veja, a mudança, a gente não pode propor a mudança para o outro. A única pessoa que eu posso propor a mudança é para mim mesma. E quando eu mudo, eu consigo me conectar com pessoas que também querem mudar. Porque eu acho que quando a gente coloca, porque os outros têm que mudar, eu acho isso impossível. Impossível, porque isso é autoritário, né? Isso é autoritário. Se eu quero não ser autoritária, como é que eu vou colocar uma agenda para o outro cumprir? Eu não sei como é isso. Né? Então, eu acho que é nisso. Você está entendendo que a gente está vivendo um momento muito mais complexo? Porque antes isso não era questão. Não era uma questão há 50 anos atrás isso. Não era uma questão. Era para fazer, ponto e acabou. Mas hoje nós estamos explorando outras dimensões do viver urbano, globalizado, que já tem vários autores mostrando que o mundo... Enfim, é porque são muitas coisas, né? A globalização ela se deu em parte. Eu acho que o exemplo aqui, por exemplo, do País Basco, ele é um exemplo muito eloquente, né? É uma língua que só se fala lá, né? E foi uma língua que vai ser reivindicada depois de 1994, quando o Muro de Berlim cai, que ela vem com mais pujança. Ela nunca deixou de se reivindicar, mas é quando cai o Muro de Berlim que a gente começa a pensar nesse debate da identidade. Eu quero existir do jeito que eu sou. Mas eu não estou falando que isso vai ser simples ou difícil. Eu vou dizer que é outro mundo. É outro mundo, com outras questões. E que nós estamos levando aqui uma discussão que ela é ética. Mas é uma ética... O que é a ética? É a moral reflexa. Né? O Sánchez Vázquez, lá na Filosofia da Praxis, ele vai falar isso. Então, veja bem, vamos supor aqui que neste grupo aqui não seja ético assistir a palestra sentado. Então, vocês todos estariam sendo antiéticos. Porque a ética... porque aí a gente entra na discussão do Kant, que é a discussão de uma ética universal. Somos capazes de uma ética universal? Eu acho que a gente não pode ter medo de fazer essas perguntas. Somos capazes de uma ética universal? Porque se nós olharmos no Brasil, nós temos um comportamento ético muito interessante. Que é para você, não para mim, né? Como assim?
porque eu sou diferente. Então, isso aí está no nosso sangue, tá? Acho que do menininho que nasceu hoje, ele já é assim. Porque isso é na convivialidade social, é na implementação do pacto social que a gente faz esses debates. Isso é uma discussão para ser feita na escola. Isso é filosofia. Né? Então, assim, até que ponto nós vivemos uma democracia de verdade? Pode ser que a gente chegue à conclusão que o limite da democracia que o Brasil é capaz de viver é esse. Nós assassinamos, que é uma beleza, né? Nós não temos problema com isso, não, gente. Nós somos um dos países que mais se mata. Encarcerar, então, pode vir aqui que a gente dá aula. Botar menino na escola e ele não aprender, também a gente dá aula. Porque eu acho o seguinte, deve ter uma lei subjacente, não escrita em nenhum lugar. A criança pode ir para a escola, deve ir, mas não pode aprender. É proibido. Não é? Porque um país que chega a 97% dos alunos concluintes do ensino fundamental que não sabem fazer as 4 operações, são uma expertise, vocês me desculpem. Nós alcançamos uma expertise. 97% é quase 100, gente. Então, veja, nós construímos isso. Porque um amador não daria conta, ia chegar lá nos 30, né? 70 ia escapulir e aprender. Nós não, ó, 97. Quase 100. Então, ou a gente começa a olhar para isso e ver que povo é esse que faz isso, ou a gente vai ficar com uma imagem aqui de um brasileiro que eu não sei se ele existe, não. Não sei se o que está na nossa imagem mental existe. Como é que a gente conseguiu esses números? Uma pergunta, né? Aí eu acho que a comunicação de massa... Eu tive a felicidade de dar aula há quase 10 anos de Sociologia da Comunicação. Então, esse é uma literatura muito interessante, que nos chama a atenção muito. Nós somos, talvez, um dos únicos países que tem somente um canal, né, de televisão. Então, veja, isso é muito complicado para uma formação de opinião. A questão do jornalismo, ela já é um problema em nível mundial. Por quê? Porque nós deixamos de ter os jornalistas, os focas, o cara que vai lá apurar, para ter as disseminadoras dessas informações, a Reuters e outras que são 5 no mundo, né? Então, nós temos uma distribuidora de informações. Então, 5 grandes empresas definem o que é notícia. Porque, veja, o que sai nos jornais do Brasil é um caminho único. Se você ligar, tem a Globo, que é a maior, tem as outras que estão disputando. Mas, se você for pensar sobre isso, você tem o tempo inteiro o mesmo tema. É monotemático. Matou, morreu, foi preso, foi solto, não foi preso. Deveria estar preso, não foi preso. Foi solto, matou, morreu, roubou. Só tem isso. Alguém me conta outra coisa? E eu não preciso assistir televisão, viu? Olha como eu estou por dentro das notícias. Né? Então, eu acho que nós precisamos diversificar o nosso cotidiano. Aí tem as outras questões. Isso foi a primeira geração da escola de Frankfurt, né, com a dialética do esclarecimento, e com os outros livros, e com toda a linha de pesquisadores clássicos que vêm depois deles, Adorno, Horkheimer e todos mais. Quando a gente vai pensar sobre este papel da construção da informação na formação do nosso cotidiano. E agora eles não pensaram nisso, porque seria algo impossível, mas como é hoje com as redes sociais?
quando vocês falam para a gente, pô, professora, eu saí do Facebook, que só tinha textão, fui para o Instagram. A gente que foi criada lendo livro de 800 páginas. Né? Economia e Sociedade tem 500 páginas cada um, corpo 10. Nós somos treinados, né, acho que a nossa geração que está aqui, que é professora de vocês hoje, nós fomos treinados para ler 2.000 páginas por semana, quando a gente estava estudando mestrado e doutorado. Então, se vocês falarem qualquer livro clássico ou contemporâneo, a gente vai conhecer. Pode não ser especialista. E a gente lia, pasmem, 2 vezes o mesmo livro. E de 500 páginas, porque a gente não tinha entendido bem da primeira. E aí vocês falam para a gente toma isso como afronta, né? A gente tem tentado não levar isso para o lado pessoal. Mas vocês são... Como é que vocês vão tomar decisões? Né? Então, essas questões todas da comunicação. Nós estamos diante de muita coisa nova. Como é que é isso? Como é que é esse povo que vem, tira foto do quadro ao invés de copiar? Né? São vocês. Não são? Não quer dizer, vocês são outras pessoas. Para a gente, vocês são os bichos estranhos. Como eu tenho certeza que nós somos estranhos para vocês. Então, veja, essa questão da comunicação, de como as pessoas se informam, né? Eu me lembro que não faz muitos anos assim, que a gente viajava para a França. Sabe o que as pessoas encomendavam para a gente? O jornal. Lembra? Que a gente, nem vou falar de livro, a gente trazia jornal. Porque, sei lá, queria ler o jornal, não tinha acesso. Hoje você entra na internet e você lê qualquer jornal. Então, essa questão. E olha que contradição. Diante disso, nós ainda temos uma única grande corporação que diz o que é notícia. Estão vendo que a gente não conseguindo disputar? Nós não estamos disputando. A gente está sendo trollado. Nós não estamos disputando. Eu estou querendo levantar algumas contradições para vocês. Se eu posso ler qualquer jornal, se eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu posso fazer uma visita guiada nos melhores museus do mundo sem sair de dentro da minha casa. A novela não perdeu adeptos e adeptas. O jornal nacional ainda caiu a audiência, mas não perdeu boa parte da sua influência. Então, o que eu estou colocando para vocês são essas contradições. E, por fim, para falar para a Carolina, existe uma categoria muito cara a todos nós que estamos vivendo e construindo o campo de públicas. É a tecnopoliticidade. Então, o que é a tecnopoliticidade? A gestão, e aqui eu vou colocar, tem até um livro que vocês podem baixar, Owen Hughes, chama Public Administration or Public Management. Que esse livro ele vai trazer exatamente a sua pergunta, viu, Carolina? Alguém, se você for lá, você vai conseguir responder. Um livro que está naquela plataforma Educar, não, academia.edu. Vocês podem se inscrever lá e baixar. Ele vai dizer o seguinte: nós estamos diante de uma contradição entre o modelo burocrático weberiano, né, que seria a grande empreitada moderna, seria ter uma burocracia impessoal que governaria, né, o político de frente para a sociedade e a burocracia de costas. Então, estaria alheia a todas essas questões. Mas, veja, nós estamos diante de um problema. Se a gente é a favor da democracia, o ministro tem que fazer as coisas para qual ele foi eleito. Ele tem um mandato do presidente da República. Ele tem que fazer. Ai, mas o cara foi eleito, gente. Ele foi eleito. Ou a gente não concorda. A gente só concorda quando é eleita a pessoa que a gente votou.
foi eleito. Durmamos com esse trovão na cabeça, com esse barulho. Como é que é? Nós. Uma coisa eu vou falar para você, eu falo com os nossos alunos, nós trabalhamos para qualquer governo eleito democraticamente. Ué, nós somos treinados para isso. O se eu gosto, se eu não gosto. As minhas convicções. Então, eu acho que esse percurso ele é muito complicado. A política não é negativa. Se a gente disser que a política é negativa, a gente está criando um outro modelo. Olha, esse político é muito bom, porque ele é técnico. O que é isso? Eu nem sei. Não imagino o que seja isso. Outra coisa, quer ver uma coisa maluca? Na televisão, direto e reto. Os deputados faltaram, o ponto dele foi cortado. Olha que coisa linda. Vem cá. De Brasília, que eu sei, são 3 deputados federais, ou 2, ou 4. Não tem o deputado de São Paulo, não tem nada que cheirar em Brasília todo dia, não. Ele tem que ficar aqui. As sessões da Câmara são para outras coisas. Estão vendo que a gente não sabe o que é democracia? A gente não sabe o que é democracia. A gente fica super feliz, isso mesmo. Cortou o ponto do deputado que não foi trabalhar. Uai! O deputado prestou concurso público, ele presta de 8 às 12, 2 às 6. O deputado é outra coisa, gente. Eu quero que o deputado esteja perto da população. Ele é uma representação democrática. São 500 deputados. Já imaginou cada um fazendo 2 leis por ano? Olha o inferno na nossa vida. E a gente quer que eles façam lei. Né? Nós estamos doidos. Estamos alucinados. Não é o governo, não é o legislativo que está doido, somos nós. Nós estamos empurrando as pessoas para o abismo e, se ela não cair, a gente fica estressado. Tem que cair. Quer dizer, qual é a nossa diferença para aqueles grandes espetáculos romanos que a gente vê as pessoas serem mortas lá? É um linchamento que nós estamos fazendo com a política. Então, veja, então, o problema da qualidade da nossa representação não vai ser resolvido com neutralidade, porque não existe, a gente já sabe disso. A neutralidade ela é um esforço, a gente tem que colocar outras categorias para nos mediar. É você ter limite. É você saber que a sua convicção não está acima ou do seu cargo, ou da sua posição política, ou da sua posição econômica. E desculpa, isso não é prerrogativa do governo, é nossa. É nossa. Como é que nós nos comportamos? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais o que é uma representação, o que é uma democracia. Eu fico horrorizada quando eu vejo as pessoas. Porque o deputado... Uma coisa é o seguinte, não é que o deputado nunca, que ele não cumpra com as suas responsabilidades. Mas o deputado ele não tem que estar em Brasília de segunda a sexta. Não é isso. Não é esse o papel dele. O papel dele é representar a população para a qual ele foi eleito. É, sim, articular. Articular não é errado. É uma das grandes bases fundadoras da política. Negociar. É fundamental conversar com todo mundo. Agora, negociar não é negociata. Conversar com todo mundo não é abrir mão dos seus princípios. Não cumprir as suas funções para as quais você foi eleito não é ético. Então, veja, a gente tem que começar a colocar as coisas nos lugares. Né? Porque a Câmara tem que funcionar como se fosse o quê? Um ministério? Então, acabou o legislativo. É isso que a gente está falando? É isso? Quando a política pública não chega, a gente judicializa. Ok, acabou então o executivo. Veja bem, não são os extraterrestres. Somos nós que estamos empurrando os nossos representantes para o abismo. Quando nós começamos a fazer pedidos estapafúrdios, pedidos fora de conexão,
quando a gente quer que os poderes funcionem como outra coisa para a qual eles nasceram. E a própria CGU já mostra que a maior parte, por exemplo, das questões não são desvios, não é corrupção, é falta de competência técnica. Então, tem muita coisa para a gente pensar. Eu acho que isso as disciplinas fazem muito bem. Agora, tem um pedaço que é nosso, que é interno, que a gente tem que começar a parar de falar qualquer loucura que vem à nossa mente. Outra coisa, já notaram como a gente está rápido em julgar as pessoas? Nós todos. Fulano? É não sei o quê, não sei o quê, blá, blá. Quer dizer, nós temos que nos conter. O Lacan vai chamar isso, né, da falta de borda. São seres sem borda, ou seja, a gente transborda o tempo inteiro. Nós temos que nos conter. Não corrermos com julgamentos precipitados. Porque é fácil, né? A gente está lá dentro da casa da gente, no Facebook, ou no Instagram, ou em outra rede social, e apertar, falar qualquer coisa e apertar o Enter. Só que, veja, do jeito que nós estamos, o mundo não deixou de ser mais poluente. As nossas relações elas não melhoraram, a qualidade da nossa representação não melhorou, os nossos indicadores socioeconômicos não melhoraram. Então, nós temos uma grande jornada e eu não estou pessimista. Eu acho que essa é uma experiência que o Brasil queria muito viver. E estamos vivendo. E vamos viver até o fim. Agora, nós temos que saber que a responsabilidade de construir qualquer tipo de sociedade, ela não é terceirizável. Ela é nossa. Eu não posso transferir para o presidente, para o ministro, para o deputado, para o juiz, para o ministro da Suprema Corte. É intransferível o exercício da cidadania. Claro que levando todas as questões da participação em conta, mas eu estou colocando aqui como elementos para a gente poder pensar. Pensar. E cuidado quando a gente levanta a mão ou a voz para falar dos outros. Eu acho que a gente tem que ser mais parcimonioso. Que essa é uma característica muito brasileira, né? A gente observa muito isso. Então, eu acho que o que eu gostaria de comentar em relação das respostas, depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar depois, mas, na verdade, eu estou falando com vocês coisas que eu estou falando para mim mesma, porque é um momento que nós devemos profundamente refletir. Primeiro, quem sou eu, o que eu espero, para onde eu estou indo, para poder pensar coletivamente. Porque quando eu olho para o outro e não olho para mim, estou sendo tão autoritária quanto qualquer outra pessoa que eu esteja fazendo a crítica. Porque eu quero que vocês façam coisas que vocês não estão a fim de fazer. Isso é importante para mim. Pode não necessariamente ser importante para vocês. Tá bom? Obrigada. Vitória, né? A sua pergunta em relação à questão do analfabetismo e da democracia. Que tipo de democracia? Quem é a Vitória? Estou olhando. Vitória, estou olhando para ela. Desculpa. É o seguinte, eu acho que tem muitas questões aí envolvidas na sua questão. Em primeiro lugar, como nós nos colocamos no debate político? E aí sim entra a dimensão da representação, né? Quando eu elejo alguém, quando eu voto para eleger alguém, será que eu continuo participando da vida pública ou aquele momento do voto se esgotam todas as possibilidades que eu tenho de exercer a política? Porque me parece que a gente faz isso. No Brasil, nós temos uma tradição de, ok, vamos votar porque é obrigatório. Então, veja, o momento mais lindo da nossa democracia, que é a legitimação dos nossos representantes, ele é obrigatório. Né? Se o voto não fosse obrigatório, a qualidade da democracia melhoraria? Também não. Também eu não sei precisar se isso seria o caminho. Tá? Não estou legitimando a não obrigatoriedade do voto. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando nós votamos, a gente acha que a nossa obrigação como cidadãos acaba ali. E ela não acaba ali.
Na verdade, ela começa ali, né? Acompanhar a vida do representante é algo que os antigos faziam na polis. Só que eu gosto de uma frase bem interessante que responde muito isso. Quer dizer, o coletivismo dos antigos ele foi substituído pelo individualismo dos modernos. E o nosso problema hoje, da nossa democracia, né, é o hiperindividualismo. E por que eu digo isso? A Fundação Konrad Adenauer, vocês conhecem essa fundação? Ela fez uma pesquisa recente na periferia de São Paulo, tentando mostrar o seguinte: bom, como que as pessoas se veem representadas de fato? Então, perguntavam para quem mora na periferia de São Paulo: olha, você se coloca como estando na classe A, B ou C? E a pessoa falava: eu estou na classe B. Por que você está na classe B? Ah, porque eu tenho uma TV de plasma, nem sei se é plasma, gente, eu tenho um sério problema em definir tecnologias, né? Mas eu tenho uma TV moderna, eu tenho um carro, eu tenho uma geladeira nova. Ah, como você comprou? Bom, o governo deu o desconto do IPI, tanto para carros como da linha branca de eletrodomésticos, eu adquiri. Ok. Então, ele não se colocava como a classe C, né? Ele se colocava sempre como a classe média, que ele não era. Mais do que isso, como que você vê a sua relação com o Estado? Você acha que o Estado participa da sua vida, né, decisivamente? Não, eu não acho. Por quê? Porque eu acordo cedo, eu vou trabalhar, e, se não fosse Deus e minha família, não teria o que eu tinha. Aí mora o perigo. Porque nós não vemos nenhum tipo de relação da nossa vida privada com o Estado ou com os nossos representantes. Bom, quando eu penso que eu posso viver sozinho do meu trabalho, sem a presença do Estado, então eu não preciso mais do pacto social. O que é a política moderna? Vocês estudaram o contratualismo, não é? Hobbes. Por que Hobbes diz que nós precisamos sair do estado de natureza para o estado civil? Para preservar a vida. Porque o homem é o lobo do homem. E aí Caetano Veloso parafraseou Hobbes naquela música, né? E porque a gente viveria num estado de natureza de guerra de todos contra todos diariamente. E a vida estaria ameaçada. Locke, por que nós temos que sair do estado de natureza para o estado civil? Porque a nossa propriedade privada estaria ameaçada. Então, eu não posso ter nada, porque qualquer pessoa poderia chegar e tomar minha casa, meu carro, qualquer coisa, né? Rousseau, o que diz Rousseau? Eu preciso entrar no estado civil porque eu tenho que participar das decisões políticas do local onde eu vivo. Então, Vitória, eu acho que, mais do que uma dimensão de educação formal, a gente tem que pensar na democracia como uma educação política. Nós somos educados politicamente para elegermos quem nos representa, para participarmos das decisões da polis, né? Será que tipo de educação política eu tenho? E aí eu acho que não é nem pensar na questão do analfabetismo, não é nem isso, porque nós, além do analfabetismo estrutural, nós temos o analfabetismo funcional. Pessoas que concluem efetivamente que não sabem nada, né? E aí, por isso que meus alunos, né, eu sou até conhecida pela quantidade de textos que eu passo, né? Porque vocês leem mesmo. Por quê? Porque tem que ler. Aluno de 4º ano tem que ter esse hábito de ler bastante, né? Então, essa é uma característica que eu não arredo o pé, e quem é meu aluno sabe, né? Dos inúmeros textos. Por quê? Lá na frente, vocês vão ver que isso vai estar presente em concurso público, em seleções de mestrado, né? Em seleções de MBA que vocês forem fazer. Então, eu acho que a dimensão da educação política, ela responde pela qualidade da nossa democracia. E, no limite, define que tipo de cidadãos nós somos. Clientes?
Porque se eu elejo um representante que depois ele vai me governar, então eu sou cliente dele, né? Ou eu sou, de fato, cidadã para cobrar, para querer participar do pacto, para não olhar só para mim, mas olhar para o coletivo. Claro que tendo meus interesses representados, porque nós somos seres que precisam da representação dos nossos interesses, senão não convém viver em sociedade, né? Mas eu acho que a sua pergunta vai além de uma dimensão meramente estrutural, mas sim de uma educação política que é extremamente necessária, né? Porque não é normal que a gente eleja as pessoas e não se lembre do nome delas um mês depois. Em quem vocês votaram? Vocês lembram? E, de fato, vocês acompanham o trabalho dessa pessoa? Né? E, mais do que isso, é essa educação política que precisa ser resgatada. Porque o fim da política é a volta do nosso estado de natureza. Né? Porque o que nos legitima enquanto seres civis é o nosso pacto. E o nosso pacto diz que a política é o caminho de resolução dos nossos problemas. Né? Então, não é a política vulgar, mas é a política na sua forma mais pura de resolução de conflitos. Tá certo? O Luan, né, falou das redes sociais e do impacto disso na política. Luan, eu acho que é todo um conjunto. Primeiro, porque a gente considera que todas as pessoas também fazem uso de redes sociais de maneira democrática. E não é bem assim, né? O que é a rede social? A rede social são coisas rápidas, né? Então, o que interessa não é nem a veracidade, mas é o impacto que isso causa. Por isso que a manchete ela é tão dissimulada, né? Notícias que aconteceram em 2015 são veiculadas hoje como sendo verdade. Aí as fake news, né? O problema das fake news, e isso é um problema mundial. Porque você tem a capacidade de distorcer coisas, distorcer verdades, né? E por mais que haja relativizações, a verdade ela é a verdade, né? Então a gente não pode também perder o fio da meada. E eu acho que as fake news elas são um problema que de fato pode contribuir para a corrosão da política, né? E finalmente a Carolina com a questão da gestão, de como que a gente pode participar da política, né, Carol? Tem um cientista político que eu gosto muito, da Federal de Minas Gerais, o professor Leonardo Avritzer, e ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos uma série de questionamentos que nós podemos fazer enquanto Estado e sociedade. Será que nós somos dependentes do Estado, enquanto sociedade civil, ou nós somos autônomas? Porque eu vivo ouvindo, né? Ah, mas o Estado não me dá canais de participação. A sociedade civil, se ela for autônoma, ela cria os canais. Né? Nós não precisamos da dependência do Estado para participar politicamente. Isso é uma prerrogativa constitucional. Diz lá que eu posso participar dos assuntos da polis. Então, de novo, eu fecho com a primeira questão da educação política. Só a educação política é capaz de nos dar instrumentos e um arsenal para poder participar independentemente da ação do Estado. Mesmo porque grandes transformações mundiais não tiveram aval do Estado. Revolução Francesa. Já pensou os franceses pedindo autorização para poderem defender os seus direitos? Não. Né? Então, a sociedade ela precisa ser, de fato, autônoma do Estado para poder deliberar as coisas e as demandas que ela precisa. Mas também não pode ser de maneira desorganizada. Por isso, a importância da educação política. Né? Para, de fato, nos dar um arsenal que a gente precisa para poder enfrentar os nossos dilemas. Tá bom? Mais alguém, gente, gostaria de fazer uma pergunta ou um comentário a respeito do que foi debatido agora?
Bom, claro, pode. Olá, boa noite. Eu sou o Rafael, eu estou no primeiro ano de ADM, e a minha pergunta é sobre o papel da gestão pública. A professora Lucileia falou da amenização perversa da Seguridade Social. Isso tem uma ponte direta com o globalitarismo, falado por Milton Santos. E a minha ideia é como a gestão pública pode atuar dessa forma, de uma forma ter controle dessa seguridade social, né? E só um minuto. Como o Bauman ele entraria nisso da modernidade líquida dele? Tipo, como ele dialogaria com a seguridade? Temos mais alguma pergunta? Professora Magda, professora Lucileia, eu fiquei aqui morrendo de vontade de fazer uma pergunta, né? E eu gostaria de poder falar assim, eu estou no 3º ano, mas não vai dar. Mas eu vou falar, eu estou no meu 54º ano de vida, com 30 na tentativa de gestão pública, e eu vou fazer a pergunta e vou pôr 2 considerandos bem rápidos. Assim. Um assunto que me encanta, e faz parte da pesquisa, é a participação, é a democracia participativa, do Leonardo, é uma coisa muito forte, né? E para essa moçada que está com a conectividade na ponta dos dedos, a pergunta que eu vou fazer a pergunta e vamos pensando nela, e eu por 2 estou considerando. A pergunta é, a democracia participativa, ou seja, a participação cidadã na discussão da coisa pública, realmente melhora a eficiência e a eficácia dos governos? A gente consegue discutir e avançar em política pública e trazer desenvolvimento quando a sociedade participa dessa construção? Né? E aí, 2 considerandos simples. O invento contemporâneo, assim eu vou chamar a internet, só para dar um nome diferente, né? Fica mais bonito. Ele alterou 3 noções muito básicas da nossa vida cotidiana. A primeira dela, noção do espaço. Onde está? Eu vou dar um exemplo prático, que todo mundo usa, do banco. Ele alterou a nossa noção de espaço. Onde está o banco? Dá um clique do meu celular. Ele alterou a nossa noção de tempo. Aonde está, quando que o banco me atende? E aí, acho que eles não conhecem, mas eu conheço e vocês também. Teve uma propaganda uma vez que falava assim, banco 30 horas. 24 em casa e 6 na agência. Não é que eu passou a ter 30 horas. A nossa noção de tempo do banco foi alterada. E esse invento contemporâneo alterou também a nossa noção de simultaneidade. Ou seja, se eu vou num banco, nunca eu consegui, pelo menos já tentei várias vezes. Entrei no banco eletrônico e falou assim, aguarde, tem 3 na sua frente. Não. Imediatamente eu faço a minha operação. Então, se a gente considerar a internet, esse trabalhador que trabalha 8 horas, que trabalha isso, ele pode usar as TICs, a tecnologia da informação e comunicação, para participar, para opinar, para fazer a participação. Então, a pergunta é, a participação melhora a eficiência e eficácia dos governos na discussão de políticas públicas? E, considerando a internet, a gente consegue uma penetração grande, maciça? Essa eu não aguentei, me desculpe. Boa noite, meu nome é Gabriel, sou do 2º ano de ADM. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não está meio relacionada com esse tema, referente ao setor 2,5.
que é um setor de empreendedorismo social que está em abrangência ultimamente. Aí eu gostaria de saber a visão de vocês sobre a análise quantitativa dos resultados que trazem os empreendedores sociais, que acaba perdendo toda a subjetividade social e acaba esquecendo toda a diferença. E referente ao assunto anterior, sobre o Estado, como ser um canal de mão única de comunicação, de emissor para receptador, eu gostaria como Edgar Morin entraria com o termo agulha hipodérmica. Bom, Rafael, você fala de Milton Santos, né? Milton Santos era um pensador brilhante que estava interessado em entender as várias formas de dominação e de reprodução das desigualdades e, portanto, ele tomava para si a ideia da dialética marxista, né? Bom, e você pergunta como que a gestão pública ela pode ter controle da Seguridade Social. A Seguridade Social ela é um termo da Constituição de 88, que abrange 3 áreas, que é a assistência social, a saúde, e a educação e a previdência. E, na verdade, a gestão pública ela está presente em todas as áreas, né, exatamente para dar uma organicidade para as nossas políticas públicas e políticas sociais. E de que maneira a gente consegue a leitura de Bauman, né? Eu acho, da modernidade líquida. Bauman é um autor da moda agora, né? Tudo é modernidade líquida. Termina o relacionamento, era líquido, né? Não deu porque não era sólido. Termina uma amizade, é modernidade líquida. Mas Marx já falava sobre isso há muito tempo. A modernidade líquida do Bauman pode ser lida com tudo que é sólido dissolve no ar. E Marx falou isso há muito tempo atrás, né? Então, dilemas, contradições, complexidades, nós temos em todas as fases históricas. É que uma coisa é ler sobre, outra coisa é participar do processo. E eu acho que nós estamos vivenciando e participando do processo, aí dói, né? Porque uma coisa é ler sobre isso. A minha geração, eu fiz Ciências Sociais aqui em 99, a minha geração estava desprovida de tudo que vocês têm. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos tablet, computador. O computador que nós tínhamos era o do laboratório aqui, que era o único que tinha internet. Então, qual era a função de um estudante de Ciências Sociais nos anos 90, no final dos anos 90? Era vir para cá, às 8 horas da manhã, ficar na biblioteca lendo o Manifesto Comunista, né? Lendo o Capital em alemão, porque a minha geração era a geração que lia o Capital em alemão e relia de novo, porque eu acho que eu perdi alguma coisa, né? E era isso que nós fazíamos, era vir para a Unesp às 8 da manhã e sair às 11. O Zé da biblioteca me conhece, ele fala, não posso nem te ver na frente, porque ele tinha que pedir, pelo amor de Deus, para eu sair da biblioteca. Porque, naquela época, a gente entendia que educação mudava vidas. E a única maneira de você mudar a sua vida era estudando, e estudando muito, né? Então, dilemas e contradições nós passamos em todas as fases históricas, né? Seja com Bauman, seja com Marx, eu acho que a gente pode utilizar diversos autores aí para fazer as nossas leituras dos nossos tempos e dos tempos passados também, tá bom? Bom, a respeito da participação, né? Se a participação cidadã melhora a eficiência e eficácia de políticas públicas. A ciência política oferece 2 vertentes. Uma primeira delas é com a turma do Adrian Lavalle, do Leonardo Avritzer, que vai dizer que sim, né, que a participação ela aumenta a produção de capital social e, fundamentalmente, afeta a qualidade da democracia e das políticas públicas.
E aí, nós temos como referência o orçamento participativo, né, que foi aqui um boom no Brasil. Quando eu estava terminando a graduação aqui em 2003, o orçamento participativo estava começando a ser implantado em Araraquara. Então, na época, eu participei das discussões do OP, né? Porque, além de ler Marx em alemão, a gente também fazia militância, né? A minha geração era uma geração de militância política. Todos, né? Indistintamente. Toda a minha turma fazia algum tipo de militância, lutava por alguma questão social, né? Porque nós tínhamos tempo também para isso. Era diferente dessa coisa mais automática de hoje, né? De várias coisas. Bom, então, ao lado desses autores que pregam a melhora, vem o Luiz Felipe Miguel, que é lá da UNB, ele vai dizer o seguinte: não é bem assim. Ele, a Flávia Biroli, né, que é de um observatório de desigualdades, e a Flávia Biroli é uma feminista. Ele vai dizer o seguinte: olha, não é tão assim. Por quê? Porque se eu vou para uma reunião do AP, eu tenho um cardápio, né? O que será votado naquela sessão. E aí, o Luiz Felipe Miguel vai falar da parte institucional da participação. E que ele é contra. A ideia desse cardápio do que será votado já não é legal, porque você já não está colocando as temáticas. Você só vai lá para votar. Acaba virando mecânico, segundo o autor. Outra questão: quem fala? Quem fala nas reuniões do OP? Quem fala nas audiências públicas? Quem fala nos conselhos de educação, de saúde? É quem tem voz para. E quem tem voz para? É quem tem uma educação formal. Então, de que maneira as pessoas são, de fato, representadas nessas instâncias políticas e institucionais existentes? Mas aí há uma problematização da participação. Contudo, num país de desigualdades históricas como é o Brasil, o fato de participar, eu acho que já melhora bastante a maneira como as políticas públicas podem ser pensadas. Mas, é claro, desigualdade política vai existir em qualquer país e será reproduzida também, né? Considerando a internet, a gente consegue melhorar a participação? Bom, tem alguns projetos, inclusive, de votos eletrônicos, né? Então, votar no OP digital, por exemplo, era um projeto também daqui de Araraquara. Então, você baixava um aplicativo, você tinha acesso a tudo que podia ser votado e você usava o celular. É uma ideia completamente diferente da participação da polis, né? Eu ia para uma praça e eu deliberava em praça aquilo que eu queria para a minha vida. Não dá para pensar isso mais, né? Não dá para pensar sequer na participação de movimentos sociais como nós tínhamos antigamente. De novo, aquela ideia: quem participa? Quem vai para as manifestações? Né? Quem vai para as ruas? Quem é essa pessoa? Então, considerando também que existe uma desigualdade no acesso, porque nós somos classe média, estamos numa universidade pública e a gente acha que todo mundo tem acesso a tudo. Mas não é bem assim. A desigualdade eletrônica ela ainda existe. E existe muito forte. Eu conheço uma pessoa que fazia um curso de Direito numa faculdade particular, e ela chegou para mim no último ano do curso, ela falou: Lucileia, você pode me ajudar a ligar o computador? Porque eu comprei o meu notebook para escrever o meu TCC, e eu não sei ligar. Você pode me ajudar? 4º ano de Direito. Era uma pessoa que pegava todo o seu salário e pagava a faculdade à noite. Eu fiquei pensando na trajetória dessa pessoa quando os professores falavam, sabe? Mandei o texto por e-mail, veja o e-mail de vocês. Imagina passar 4 anos sem conseguir acesso a isso? Né? Então, de novo, eu acho que as ferramentas e os instrumentais, eles precisam também atingir uma parcela que nós desconsideramos muitas vezes, né? E que elas estão aí. A última pergunta, você fala de Edgar Morin e de um princípio específico do Edgar Morin. Eu não conheço esse princípio, mesmo porque o Edgar Morin ele é um antropólogo e ele está um pouco fora
das minhas leituras atuais, o que o Edgar Morin me toca profundamente é a ideia que ele faz do caos, né? O que é o caos? Eu tenho uma ordem, eu vou ter uma desordem, e, a partir dessa desordem, eu posso ter uma reorganização. Então, desse tripé, eu consigo pensar um momento de crise, um momento de caos, para poder planejar um futuro um pouco mais estável. Agora, desse princípio específico que você coloca, eu serei bem honesta, eu não conheço. O que eu sei do Morin é essa obra em que ele coloca esse tripé, de ordem, desordem, de reorganização. Tá bom? Bom, rapidamente, vou tentar, eu acho que, pensar, por exemplo, a participação como um eixo estruturante, né? Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão de qualquer unidade monetária bem valiosa, né? Como é isso? Como é que a gente participa? Quando a gente participa, qual o tipo de resultado? Qual é o tipo de mudança? Eu acho que a participação ela tem um poder muito grande. Ela tem o poder de fazer a gente se reconhecer e dar valor às coisas. Quando eu participo, quando eu venho aqui, eu digo, vocês importam para mim. Então, acho que isso é participar. Então, essa discussão toda, né, que o observatório lá da UNB tem feito nos últimos mais de 10 anos, 15 anos, eu acho que é essa busca, não é? É essa busca que nós estamos fazendo. Qual é o modelo? Onde é que nós vamos chegar? Nós vamos ter agora as conferências de saúde, né? Até onde eu sei, elas vão acontecer. Então, o que significa participarmos de uma conferência de saúde quando nós temos um dos mais completos sistemas públicos de saúde do mundo, que é referência para muitos outros países? Então, sabe, Ricardo, eu fico meio que pensando nisso. E aí eu desemboco para as outras questões, né, que eu acho que o Gabriel ele tenta trazer um pouco o Morin naquela teoria hipodérmica, que eu acho que é aquela da comunicação de massa, né, que o Morin está muito preocupado, que vem dos estudos da década de 60, quando diz que você passa uma mensagem para um indivíduo, todos a recebem de maneira linear, né? Eu acho que a preocupação, quando o Morin está trabalhando com a cultura de massa, é porque a outra mão dele, a discussão da teoria do caos, a complexidade, o que o Morin está procurando? Ele está procurando como construir algo que leia essas transformações brutais que nós estamos vivendo. Então, o Bauman é a mesma coisa, né? O Bauman vai falar dessa discussão, que eu acho que acabou que, como eram livros muito acessíveis, né? Então, tudo a gente está tentando colocar. Então, quando você fala da participação, para o Bauman seria a modernidade de ferro, né? Para o Morin seria a discussão da desconstituição dessa cultura de massa, desse homem médio, né? Que a cultura de massas vai forjando. Eu acho que nós estamos diante de... Eu acho que o setor 2,5, que seria o empreendedorismo social, qual é o papel dele, por exemplo, no mundo de concentração de renda? Eu acho que o empreendedorismo 2,5 ele é fundamental, mas eu acho, e eu digo isso sempre quando a gente está trabalhando com associações, com ONGs, com cooperativas, ele é fundamental, ele tem um lugar, mas nós não poderemos deixar de ter esse olhar jogado ao longe e não esquecer que nós estamos hoje vivendo com somente 46% do que nós temos, né? O Brasil hoje, quando vocês olhem lá a LOA, e vocês são obrigados a lerem aquela LOA de trás para frente para trás, de cima para baixo, de um lado para o outro, né? Isso é o nosso cotidiano, apelou, alô, PPA. Chegou a mensagem do PPA essa semana, né? Ontem, ou foi sexta. Chegou a mensagem do PPA. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E que a gente vai colocar lá as despesas especiais, né? Que a gente pega do nosso orçamento e 54% a gente faz para as despesas especiais, que são as despesas com juros de serviços financeiros, né? Que o Brasil tem as obrigações. Então, acho que falar em empreendedorismo, o setor 2,5,
é não abrir mão de fazer essa discussão mais ampliada, mais profunda, e de abrir brechas, que é um conceito do Morin, não é? Abrir brechas nessas estruturas para que nós possamos trabalhar e fazer com que o novo saia, mesmo que seja de uma brechinha muito pequena, mas que a gente consiga vislumbrar o novo. Bom, eu queria já agradecer imensamente o convite, a recepção, e que continuemos, né, trocando pela internet. Não é? Eu escrevi um texto agora sobre algumas dessas coisas que eu estou falando, saiu agora na Anal Social, e agora nós estamos nos debruçando em um texto para pensar essa discussão, que nós estamos chamando desse modelo híbrido de desenvolvimento. Como é que a gente pode pensar e o papel da gestão pública nesse processo. Mas, enfim, sou muito grata e continuemos, né?